Gostaríamos de pensar com os irmãos nessa noite, meditar com os irmãos nessa noite, na oração do Pai Nosso, que está em Mateus capítulo 6, de 9 a 15. E nós demos esse título, As Questões do Pai Nosso. E eu creio que esta oração do Pai Nosso é a mais conhecida parte bíblica do cristianismo. Cristianismo prático, aqueles que têm um compromisso com Jesus, e também do cristianismo nominal, daqueles que nasceram numa igreja, numa religião chamada cristã, e eles conhecem. Inclusive eu tenho ouvido de vez em quando alguns cantores não evangélicos cantando essa letra do Pai Nosso. Ela é muito bonita. Inclusive ontem à noite, enquanto eu estava tomando banho, estava lá ouvindo os Vencedores por Cristo, e eles acabaram cantando também essa letra do Pai Nosso. Então é muito conhecida, é muito conhecida. E aquelas pessoas que dizem não saber orar, de modo geral, elas são utilizadas nos momentos críticos da sua vida, o Pai Nosso. Elas declamam, elas recitam, elas falam o Pai Nosso naqueles momentos mais difíceis. Tem algumas igrejas que elas terminam o culto, todo mundo recitando o Pai Nosso, não é? Então isso é uma realidade. Então nessa noite nós vamos olhar de maneira devocional porque não é um estudo assim profundo. Eu tenho um teólogo aí que ele escreveu um livro grosso assim, só sobre a oração do Pai Nosso. Então há muitas verdades profundas nesse texto, mas não é esse o objetivo nosso nesta hora. Nós vamos olhar de maneira devocional as questões que estão envolvidas nessa oração. Vamos orar antes? Deus bendito, esta é a Tua palavra que vamos estudá-la agora. Somos nós que o Senhor nos conhece nas nossas limitações, nas nossas carências, e vamos olhar para a Tua palavra, que ela tem algo especial para cada um de nós aqui. Então concede, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, que em nós habita, que está atuando aqui, o Teu Santo Espírito que inspirou a Tua palavra, que revelou a Tua palavra e que a ilumina, possa também iluminá-la no nosso coração nesta hora. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém, Pai. Então nós vamos olhar em primeiro lugar a questão de que Deus é nosso Pai. O versículo 9 de Mateus capítulo 6 nos diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Essa afirmação declara que sabemos de onde viemos, sabemos quem é o nosso Pai, sabemos quem nos criou, não somente na primeira esfera, mas nas duas esferas do nosso nascimento, o nascimento físico e o nascimento espiritual. Foi Deus quem nos criou fisicamente, nos colocou nesse mundo, mas foi Deus também que nos salvou na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Então nós tivemos o nascimento espiritual, ou o novo nascimento, ou a conversão, como nós declaramos. Por isso, nós podemos nos relacionar com Deus, nós podemos chamá-lo de Pai, como o texto aqui está dizendo. Quem é filho, de modo geral, ao conversar com o seu genitor, ele vai dizer Pai. Não é isso? Aqueles que são pais, não é dessa maneira que o seu filho, ele se relaciona com você? Ele vai falar com você, ele usa Pai. É isso que o texto está dizendo. Deus é o nosso Pai.
E nós devemos honrar o nome de Deus, porque Deus é santo. Ele é o nosso Pai, nós temos liberdade de relacionamento com Ele, mas nós também temos um relacionamento de honra para com Deus. Nós não podemos tratar a Deus de qualquer maneira, nós não podemos tratar a Deus de maneira irreverente. Nós precisamos lembrar que Ele é santo. E a palavra santo quer dizer que Ele é isento de pecado. Deus é puro na sua essência. Não há pecado na pessoa de Deus. Então honrar significa respeito e obediência a Deus. E nós precisamos agir dessa maneira para com Ele, se nós somos filhos de Deus. E Deus, como Pai, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele cuida de cada um de nós, independente da circunstância na qual estamos vivendo, seja no momento feliz, seja no momento de tristeza, seja no momento saudável, seja no momento da doença, Deus, Ele cuida de cada um de nós. Acabei de falar aqui da dona Geralda, Ele está cuidando dela. Apesar que muitas vezes quem está olhando, parece que Deus não está cuidando, mas Ele está cuidando. Ele cuida de cada um de nós, Ele é o nosso Deus. E nós somos seus filhos, somos filhos de Deus. E para não ter dúvida quanto a esse tipo de filiação, sou filho de Deus? Será que eu sou filho de Deus? Será que eu não sou filho de Deus? Quanto para tirar essa dúvida quanto à filiação, o apóstolo João explicou o seguinte, em João capítulo 1, versículos 12 e 13, no Evangelho de João: mas a todos que creram nele, nele quem? Em Jesus, e o aceitaram, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. O apóstolo João está explicando aqui de maneira muito clara que filho de Deus não é a pessoa que nasceu fisicamente apenas, mas aquela pessoa que teve também o segundo nascimento, o nascimento espiritual. E esse nascimento espiritual só acontece através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da obra que Ele realizou lá na cruz do Calvário, através da ressurreição de Jesus, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então estes são filhos de Deus. Estes podem chamar Deus de Pai Nosso, ou meu Pai. Pode chegar diante dele com toda a liberdade para apresentar a ele a sua vida, as suas necessidades, as suas lutas, ou a sua gratidão por aquilo que Deus tem feito na vida dele. E quando esses filhos oram: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, esta declaração exige crença que Ele está no céu, que Deus está no céu, mas Ele se importa conosco aqui na terra. É um Deus que está lá, mas ao mesmo tempo é o Deus que está em todo lugar. Alguém um dia explicando com relação à pessoa de Deus, a abrangência de Deus, ele disse: Deus, se eu pudesse explicar a Deus, eu explicaria a Deus como uma ave muito grande, que abarcaria todo o mundo com as suas asas, de maneira que Deus está em todos os lugares. Deus está no céu, mas Deus está aqui na terra também. Ele está aqui para cuidar de cada um de nós. Então exige essa crença. E que cada um de nós possamos manter esse nome de Deus na nossa vida. E se nós aceitamos a Jesus, nós o temos na nossa vida. Então veja bem, esse Deus é tão grande, Ele está lá no céu, Ele está em todos os lugares.
mas ele também está dentro de cada um de nós. Esse é um mistério que nós não conseguimos entender pela razão, mas podemos entender pela fé, que esse é o nosso Deus. Então, esse ato de santidade de Deus, santificado seja o teu nome, esse ato de santidade, rivaliza com aqueles que adoram outros deuses. Em outras palavras, esse Deus Santo que habita dentro de nós, não comporta, ele não aceita que aqueles que dizem ser filhos dele venham a adorar outros deuses. E de modo geral, os outros deuses, eles são fruto da imaginação do homem. É o homem quem cria, é o homem quem diz, olha, a própria Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro isso, que o homem pega uma madeira, ele esculpe aquela madeira e ele diz, esse é o meu Deus. E começa a fazer pedido para aquele Deus que o próprio homem criou. E esse Deus, ele rivaliza com Deus, o Deus Criador, o Deus que é o nosso Pai, o Deus que é santo. Então nós não podemos de forma alguma, ao mesmo tempo, dizer que Deus é o nosso Pai e fazermos pedido para outro Deus que não seja o Deus Criador dos céus e da terra. Isso é uma incoerência. Essa pessoa que diz que Deus é o Pai dela, mas ao mesmo tempo ela pede para outro Deus, ela não entendeu quem é Deus. Ela não entendeu essa realidade espiritual. Ela continua ainda em termos terrenos. Ela não conseguiu de forma alguma compreender na sua alma, no seu espírito, quem é Deus. E por que ela não consegue compreender? Porque essa compreensão acontece só no nível espiritual. É somente quando a pessoa entende que ela é pecadora, que ela precisa de um Salvador e que ela pede o socorro de Deus, ela entende que Jesus morreu no seu lugar e ela pede perdão pelos seus pecados e pede para Jesus entrar no seu coração. É a partir daí que ela começa a compreender essas coisas. Enquanto ela não passar por esse processo, enquanto ela não entender isso, enquanto ela não permitir que Deus faça a obra no seu coração, e Deus está insistindo constantemente com o ser humano para que creia que Ele é Deus e os outros deuses não existem. Eles são invenção dos homens, eles não têm poder nenhum. Mas as pessoas preferem adorar deuses criados pela própria mão do homem. Então, é nesse sentido, esse Deus Santo, ele não aceita que você o adore e adore a outro Deus, de forma alguma. É somente a ele. Mas nós temos também a questão do reino. O texto bíblico nos diz no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus amados, nessa declaração, nós estamos afirmando que as regras, os mandamentos que regem esse reino são as mesmas, tanto aqui na terra quanto no céu. Elas não são diferentes, elas são iguais. A mesma maneira que se requer que aqueles que já estão nos céus, os anjos, por exemplo, os arcanjos, os querubins, aquelas pessoas que já morreram, a mesma coisa que rege a eles lá no céu, deve reger a nós aqui também. Não há diferença. Por isso que o texto está dizendo, deixando bem claro nessa afirmação, o texto está dizendo, venha o teu reino. Venha o teu reino onde? Aqui na terra. Em cada um de nós. Dentro do nosso coração, venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Onde que a vontade deve ser feita? A vontade de Deus deve ser feita no nosso coração.
E ela é manifestada na nossa vivência nesse mundo. Por isso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como o texto está nos dizendo. Então, aqui, o que impera é a vontade divina e não a vontade humana. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo: Deus é o Senhor da minha vida. E aquela pessoa que se coloca debaixo do senhorio de alguém, essa pessoa está dizendo: olha, a minha vontade não tem mais valor. É a tua que tem valor. E eu vou fazer a tua vontade. Então a vontade de Deus aqui impera. E parece que foi cantado aqui alguma música com a letra desse texto que nós vamos ler agora, Gálatas capítulo 2, versículo 20, que nos diz o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, meus amados, no momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos crucificados com Ele na cruz. O nosso pecado foi cravado lá na cruz. Por esse motivo, eu não vivo mais, mas Jesus é quem vive em mim. E essa vida de Jesus na minha pessoa, na sua pessoa, é uma vida superior à vida daquela pessoa que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a pessoa que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ela está vendida aos desejos da carne. Ela satisfaz a carne em todas a sua extensão. Mas aquela pessoa que aceitou a Jesus, ela vai desfrutar dos prazeres da carne dentro da vontade de Deus. Não segundo aquilo que a pessoa quer, mas segundo a vontade de Deus. Então, nós vamos olhar a próxima questão, a questão das necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Esse pedido aqui, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, está se referindo às nossas necessidades diárias. Não está pensando aqui apenas e tão somente na comida que a gente tem na mesa, na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar. Não é, o pedido não é esse, não. Aqui está dizendo do suprimento de todas as necessidades diárias em qualquer área da nossa vida. É o que está falando aqui. E eu creio que esse versículo aqui, ele tem ressonância nos versículos 25 a 34, pois ele está dentro desse contexto imediato. O próprio Jesus, dentro do capítulo 6, que fala sobre a oração do Pai Nosso, ele também vai falar sobre isso. Veja o que está escrito lá. Por favor, coloque para que nós todos possamos ler. Então, começando o versículo 25. Por isso, eu lhes digo, Jesus está dizendo isso, por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam o alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui
e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, quer dizer, aquelas pessoas que não aceitaram a Jesus ainda. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Então é nesse sentido que Deus está dizendo, e que Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia, nos ensinando a orar dessa maneira, nos dá hoje. Para nós não ficarmos preocupados exageradamente com coisas materiais. Eu disse exageradamente. Eu não disse que nós não devemos nos preocupar. Eu disse não devemos nos preocupar exageradamente. Pare de trabalhar. Você vai ter que mendigar. Não é? E você vai ter que usar a roupa que as pessoas te dão, a comida que eles te dão. Por esse motivo é que Deus, Ele nos deu inteligência e capacidade para o trabalho. E Ele supre as nossas necessidades dessa maneira. Então, pastor Júnior, não fique preocupado se vai ou não vai. Deus que está no controle. E cada um de nós, em que você está se preocupando agora, está preocupado exageradamente. Deus vai dar a solução no momento certo. Ele vai dar a direção na hora certa. Ele vai fazer a obra na hora certa. Cada um de nós deve estar lembrando disso. Então, essa oração, ela é uma crença de que o nosso Pai, aquele que nós oramos, Pai nosso, Ele cuida diariamente das nossas necessidades. Ele livra-nos da ansiedade, da preocupação, da preocupação das coisas passageiras da vida. Ele está cuidando de cada um de nós. De cada um de nós. Eu me lembro, quando os filhos eram pequenos, será que nós teremos condições de dar roupa para eles? Será que nós teremos condições de dar escola para eles? Será que o que eles serão no futuro? Mas o Senhor Deus cuidou de tudo. Ele cuidou de tudo e continua cuidando. A mesma coisa você. Quem sabe está preocupado aí exageradamente com relação à educação dos seus filhos. Será que eu vou dar conta? Vai dar conta sim. Se você andar em obediência a Deus, ao que Ele já revelou na palavra dEle, e que Ele tem iluminado o seu coração, vai dar certo. Você vai ter vitória. Agora, se você for uma pessoa negligente, uma pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, que não dá importância ao que a palavra de Deus te ensina dentro daquela área que você está vivendo, não vai dar certo mesmo. Nós devemos lembrar disso. Deus estará cuidando de cada um de nós. Vamos olhar agora a questão do perdão. Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui Deus vai pegar muita gente aqui, que está aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Meus amados, nós temos um Pai de excelência infinita, que cuida de cada um de nós, que nos ama, que derrama a sua graça, que é bondoso. Nós temos um Pai por excelência, mas nós somos devedores a Ele. Todos nós somos devedores a Deus. Devido à nossa pequenez, devido à nossa fragilidade, nós sempre estamos em dívida para com Deus. Isso é uma realidade. Por quê?
Nós pecamos, nós erramos. Ou existe alguém aqui que não peca? Alguém que está aqui que não erra? Alguém que está aqui que é perfeito? Alguém que no dia a dia não comete pelo menos um deslize? Nós somos pequenos, nós somos frágeis e nós somos devedores a Deus. A nossa dívida diante de Deus é impagável. Nós não conseguimos pagar a dívida que temos para com Deus. Por isso, ser perdoado e perdoar são práticas a nós devida por causa da monumental dívida da qual nós fomos perdoados e do diminuto perdão que temos que oferecer aos outros, diante da tamanha dívida que nós temos diante de Deus, que Deus já perdoou toda a nossa dívida. Para entender esse fato, ouçamos a resposta que Jesus deu a Pedro. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, na NVT, está escrito o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Pedro fez uma pergunta assim bem mais profunda. Deus, porque o número 7 é o número da perfeição, não é? E os judeus diziam que era para perdoar no máximo 7 vezes alguém. Então Pedro fez aquela pergunta. E olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Os matemáticos aí, 70 vezes 7 dá quanto? 490. Você teria que andar com a cadernetinha na mão. Serginho, você pisou na bola comigo. Coloca o nome do Serginho lá e faz um risquinho. Aí um outro comete, Gutenberg, você pisou na bola comigo. Coloca o nome. Você conseguiria fazer isso? Não conseguiria. Nós não teríamos condições de fazer isso. Então, o Senhor Jesus, ele responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, é uma dívida aqui impagável. Não tinha como pagar. Ele poderia trabalhar o resto da vida dele e ele não conseguiria pagar essa dívida. E aí continua dizendo, uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão. Não é que o homem conseguiria pagar tudo, mas foi a compaixão. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Perdão da dívida. Versículo 28. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Uma dívida diminuta, pequena. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes.
foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? Eirado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusarem a perdoar de coração a seus irmãos. Aqui está a ilustração que Jesus mostra do grande perdão que Deus deu a nós. Ele perdoou as nossas dívidas. A nossa dívida era impagável. E por que nós não podemos perdoar aquele que nos deve infinitamente menos do que a dívida que nós tínhamos para com Deus? Por que não? É o que o texto está dizendo. Eu sei que é complicado essa questão de perdão. A mulher que foi traída pelo seu marido, e não apenas uma vez, muitas vezes, o marido tenta voltar para casa e ela diz: eu não te perdoo. Eu não te perdoo. Aquele filho que é ingrato, que prejudicou tremendamente o seu pai e a sua mãe. O pai endurece o coração, o filho quer voltar para casa e diz: pai, eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa. O pai diz: aqui em casa você não entra mais. Não perdoa. Ou aquele amigo que traiu a você lá no seu emprego, você foi mandado embora, você teve perda por causa disso. Aquele amigo lá um dia cai em si, volta lá para pedir perdão para você, e você diz: não, você me prejudicou, você não imagina o tanto que você me prejudicou, eu não te perdoo. Se nós formos olhar essas questões que para nós são tão grandes, mas olharmos o que Deus fez em nosso favor, através da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, quem que perdoou mais? Ou quem ofendeu mais? Nós ofendemos mais a Deus? Ou esses casos hipotéticos que eu levantei aqui são mais ofensivos do que a ofensa que nós fizemos para Deus? Se você lembrar que desde que você nasceu até o presente momento, você tem ideia de quantas ofensas você praticou para com Deus? Você pode imaginar o tamanho e quantas? É isso que Jesus Cristo está mostrando aqui, com relação ao perdão. Então, meus amados, quando perdoamos, as consequências, aliás, quando não perdoamos, as consequências serão psicológicas, emocionais e físicas, quando nós não perdoamos. Aquela pessoa não vai sair da nossa cabeça. Nós não perdoamos aquela pessoa. Nós vamos dormir e nós dormimos com aquela pessoa. Ela vai ficar importunando-nos durante o nosso sono. Acordamos, aquela pessoa está com a gente. Vamos trabalhar, ela está com a gente. Sentamos à mesa para refeição, ela está ali, nos perturbando. Quando não perdoamos, é isso que acontece. E as nossas emoções? Elas ficam em frangalhos quando nós não perdoamos. Nós choramos. Nós achamos que o mundo acabou para nós, porque nós não perdoamos. E as consequências físicas? Se eu encontrar com ele ou com ela na rua, e eu vou falar umas boas. E às vezes fala mesmo. Usa palavrões. Coloca a pessoa debaixo da sola do sapato. Fala o que deve e o que não deve. E às vezes a violência
física. Ela parte, ela não é apenas verbal, mas ela parte a ser física. Vai em cima da pessoa, esmurra a pessoa. Outros matam por falta de perdão. Então, é isso que Jesus Cristo está dizendo. Quando nós não perdoamos, nós vamos ficar presos. Nós vamos sofrer. Até que nós entendamos que Jesus morreu para nos perdoar e perdoar aquela pessoa que nos ofendeu. Você vai querer ficar numa prisão durante toda a sua vida? Eu me lembro de uma vez, Marlene e eu estávamos conversando com uma senhora. Ela era, na época nós éramos jovens ainda, tínhamos os 3 filhos, mas eram jovens. Aquela senhora sofrendo, derramando lágrimas, por algo que aconteceu no seu passado, e que ela não conseguiu perdoar. E ela era crente no Senhor Jesus. Mas aquela questão não estava resolvida. E nós ali conversando com ela durante muito tempo, mostrando para ela que Deus já havia perdoado tudo aquilo. Quando ela aceitou a Jesus, tudo foi acertado. Será que não é a mesma coisa que você está vivendo? Você aceitou a Jesus, mas você continua prisioneiro. Deus já te perdoou, mas você não consegue perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Esse é o momento que Deus está falando com você. Por isso que eu disse que esse versículo ia pegar muita gente aqui. Porque muitos de nós estamos prisioneiros. Porque não perdoamos. Somos prisioneiros. Meus irmãos, as lembranças de momentos críticos, elas são revividas na nossa mente, nas nossas emoções. Nós ficamos de mau humor, nós desejamos mal àquela pessoa, nós partimos para a violência verbal ou até física, como nós acabamos de dizer. Mas vamos ao versículo 13, a questão da tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tentados, nós somos todos os dias e várias vezes no dia. Será que alguém aqui vai dizer, pastor, comigo isso não acontece? Será que tem alguém aqui que pode dizer que com ele não acontece? Sabe, meus irmãos, nós não podemos vencer a tentação. Sabe por quê? Por causa dos desejos da nossa carne. Nós não podemos vencê-las por causa dos desejos da nossa carne. E o desejo da nossa carne é muito forte. É muito mais forte do que nós mesmos. E nós precisamos pedir socorro ao Pai Celestial, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele nos dá vitória. Quando nós o buscamos, naquele momento da tentação. A tentação em si, ela não é pecado. Ela se torna pecado quando a gente cede à tentação. Mas a tentação em si não é pecado. Quando a tentação vem, nós podemos tratá-la na mente. Fazê-la morrer na mente. Mas se isso não acontece, ela se torna uma prática. Naquilo que ela está querendo nos conduzir. Nós somos levados para lá. Então, nós precisamos de Deus. Por isso que está na oração do Pai Nosso.
Não é que você precisa decorar a oração do Pai Nosso e todo dia você está lá recitando o Pai Nosso. Ali estão as orientações que nós devemos ter quando estamos orando. É isso. Então aí, vamos olhar em 1 Coríntios capítulo 10. A Bíblia nos diz o seguinte, a partir do versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. Tentação está aí, ó, à solta. Essa é a realidade. As tentações em sua vida, versículo 13, não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Quando a gente olha a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vê homens de Deus, mulheres de Deus, que enfrentaram a tentação e venceram. Quando você olha lá para Hebreus capítulo 11, você vai ver lá a lista dos heróis da fé. Você também pode ser um herói da fé. Eles viveram muitos tipos de tentação. Mas o Deus Pai, o Deus poderoso, estava com eles naqueles momentos. E esse Deus quer estar comigo e com você também nesses momentos de tentação. Então esse fato deve nos levar a pedir a Deus uma saída. Senhor Deus, dá-me uma saída. Eu estou prestes a cair. Parece-me que o salmista lá no Salmo 73, ele deixa claro isso, que os pés dele quase revalou daquele salmista, do que escreveu o Salmo 73. Mas o Senhor o segurou, não permitiu que ele caísse. Deus deu uma saída. E é isso que o versículo está dizendo para nós. O versículo 13 de 1 Coríntios capítulo 10. Então nós devemos pedir a Deus uma saída. E devemos obedecer à orientação de Deus. Porque nós podemos pedir, mas podemos não obedecer. Estou lembrado de outro fato, que o povo de Israel estava passando por umas dificuldades lá, eu não me lembro direitinho todos os fatos, mas aí o rei que levou uma parte do povo deixou o profeta, e o profeta então ficou cuidando daqueles que não foram levados para o cativeiro. E aí eles procuram o profeta para saber a vontade de Deus, e o profeta mostra para eles qual é a vontade de Deus. Mas aí eles dizem, não, nós vamos fazer a nossa vontade. Eles foram para o Egito, acharam que lá estavam em segurança. E Deus falou, vocês estão confiados no Egito? Vocês vão ser pegos lá no Egito. E de fato isso aconteceu. Então na hora da tentação, Deus nos dá saída. Nós precisamos obedecê-lo, para que nós não caiamos em tentação. Quero concluir olhando para os versículos 14 e 15. A oração do Pai Nosso não termina no versículo 13. Veja a conclusão que Jesus faz. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Vocês perceberam que a questão do perdão que Deus nos concede, está atrelada ao perdão que nós oferecemos àqueles que nos ofendem? Perceberam? Ele está dizendo aqui, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Eu creio que há muitos cristãos que não têm crescido na fé,
não tem alcançado a maturidade espiritual, tem marcado passo na vida cristã, é porque eles não conseguem perdoar ao seu irmão. Não consegue perdoar seu irmão. Ele não progride. E quando não progride na fé, não progride em outras áreas da vida também. Não progride na vida familiar, não progride na vida profissional também. E não progride nos relacionamentos. Estão presos, estão pagando preço. E enquanto não chegarem diante de Deus e dizer: Deus, capacita-me a perdoar aquela pessoa. Enquanto não fizerem isso, vão ser prisioneiras. Vão ficar presos até que o preço seja pago. Mas eu quero dizer o seguinte: eu e você não conseguimos pagar o preço. Eu e você não conseguimos pagar o preço. Somente Deus é quem pode pagar o preço. E o preço já está pago. Jesus já pagou o preço em nosso lugar. Agora você precisa aceitar esse pagamento que Jesus já fez lá na cruz do Calvário. Você precisa disso. Enquanto você não acreditar que Deus te perdoou, você não vai conseguir perdoar ao outro. Foi isso que Jesus disse. Então me parece que a questão do perdão é a coluna vertebral da oração do Pai Nosso. Sabe? Porque se eu não perdoar, as outras coisas anteriores não vão acontecer. Não vão acontecer. Eu vou ter dificuldade de orar, de falar com Deus. Eu vou ter dificuldade de crer que Deus vai cuidar da minha vida no dia a dia. Eu vou ter dificuldade. Eu vou cair constantemente em tentação. Eu vou ter uma vida miserável. E Deus não quer que você seja alguém assim. O próprio Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele quer que você tenha essa vida, você goze essa vida. E certamente você está da maneira como está, é porque você ainda não perdoou. Esse é o momento que Deus quer que você reflita e você faça aquilo que Deus deixou na palavra dele para você fazer. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Está atrelado uma coisa na outra. Se você não perdoa, Deus também não pode te perdoar. Não tem como perdoar. O perdão é a bússola que nos norteia quanto a ser filhos de Deus ou não. O perdão. Lembra bem disso. Então esse é um momento crítico. É o momento da sua avaliação em termos da eternidade. Perdoo ou não perdoo? Se eu não perdoo, eu não tenho as bênçãos de Deus. Eu não tenho os cuidados de Deus. Não é porque Deus não queira, mas é porque nós não queremos. Ele estabeleceu as regras e eu não estou disposto a seguir as regras. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi anunciada. Esse é o momento em que cada pessoa que aqui está, ó Deus, que ouviu a Tua palavra, precisa entendê-la,
Eu sei que o Senhor a iluminou no nosso coração. Ó Deus, quebranta todo e qualquer coração que nesta hora está endurecido e por esse motivo não tem desfrutado das tuas bênçãos, não tem alcançado o que o Senhor tem de melhor para ela, por esse motivo tem sofrido tremendamente. E eu rogo-te, ó Deus, em nome de Jesus, que esta seja a noite da libertação, que esta seja a noite de verdadeira paz no coração, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Ó Deus, faça a obra, convença e leva-nos a sairmos da escravidão, da prisão que a falta de perdão nos tem colocado. Faça isso, ó Deus, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai.